O povo que habitava em trevas, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Como já aprendemos, Apocalipse quer dizer revelação. E a gente já aprendeu também que o autor deste livro é o próprio Senhor Jesus Cristo e que João, o apóstolo, foi o escritor do mesmo. Aprendemos também que ele foi escrito no final da era apostólica. João tinha em torno de 95 anos. Ele estava preso na ilha de Patmos, aquela ilha deserta que o Império Romano, aquele império maligno que era oposto ao reino de Deus, já tinha feito tudo mesmo em termos de tortura para que João renunciasse à pregação, renunciasse à fé no Senhor Jesus Cristo. Então, ele não conseguindo, o império não conseguindo, o remédio, então, foi levar João para esta ilha deserta, Patmos. E foi dali que ele escreveu este importante livro para a igreja. Você vai encontrar pelo menos 5 vezes o Senhor Jesus Cristo ordenando a João: escreve. E é interessante, a primeira vez em que Jesus disse para o apóstolo: escreve, ele não disse cara a cara. É até provável que João não estava ainda ciente de quem era aquela voz, porque esta voz foi por detrás dele. Ele só sabia, ele só a descreveu como uma voz forte, como de trombeta. E não foi uma voz sem sentido. Ele entendeu. Aquela ordem era: escreve o que você está vendo. Escreve em livro e envia a Éfeso, a Esmirna, a
Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Ele ouviu tudo isto por detrás dele. E, logo em seguida, ele virou-se para ver quem falava com ele. E então, ele vê 7 candeeiros, ele vê um semelhante a filho de homem, um homem que andava entre os 7 candeeiros. E este homem estava com uma veste comprida e tinha na altura do peito um cinto de ouro. E foi a partir dali que ele viu em detalhes aquele que falava com ele, que era o Jesus glorificado. E após ele ter ficado semi-morto, e o Senhor ter feito aquela importante declaração: não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. E logo em seguida, ou seja, pela segunda vez, a ordem para escrever. Escreve o que tens visto. O que ele tinha visto? O Senhor glorificado. As coisas que são, essas coisas que são, elas estão registradas nos capítulos 2 e 3. As cartas às 7 igrejas da Ásia. E as coisas que depois destas irão acontecer. Isto está nos capítulos 4 a 19. Depois vai aparecer uma outra vez o Senhor Jesus Cristo dando ordem para que ele escrevesse. Esta era uma linda mensagem. Escreve. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam de suas fadigas e as suas obras os acompanham. Aleluia! E depois a gente vai ver novamente a ordem para escrever, lá no capítulo 19, bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia do Senhor. E, por último, no capítulo 21 e verso 5, a conclusão: bem-aventurado, aliás, escreve
estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. A garantia máxima, o próprio Senhor Jesus Cristo reavivando em João. Olha, tudo que você viu são palavras fiéis e verdadeiras. Foi eu que falei. Escreve, porque elas são fiéis e verdadeiras. A lição ou as lições de hoje, dentro do nosso tema, o Apocalipse para todos. As lições foram estas. A tarefa para que João escrevesse, repetida por 5 vezes. Amém e amém.